Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Hoje vamos fazer uma transmissão especial. Eu tenho um convidado muito importante aqui para bater um papo conosco. Mas antes disso, eu quero que você nos diga se o áudio e o vídeo estão chegando bem, se houver algum problema técnico que nós possamos resolver por aqui. Nós resolvemos. Quero muito que você diga a cidade onde você está falando, se for aqui do Rio, de São Paulo, de que bairro, né? E, normalmente, as nossas transmissões também contam com a participação de amigas e amigos de outros países. Então, se você estiver aí em uma cidade estrangeira, por favor, nos diga também. Nós queremos saber como é que estão as coisas mundo afora, nessa tragédia, né, que se conformou essa pandemia, né? E também que você exorta você a curtir, a comentar, a compartilhar, a chamar os amigos e amigas para a conversa. É muito importante que nós façamos a resistência também aqui nessa trincheira, na trincheira das redes sociais, né? Não deixar isso exclusivamente nas mãos aí da extrema-direita, dos fascistas. Nós estamos vendo os males que eles causam, né, com a desinformação, com as mentiras, com as fake news. Né? Então, pessoal, como eu disse no começo, nós estamos com um convidado muito especial aqui. É o meu querido amigo, companheiro, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Alexandre Padilha, que foi ministro das Relações Institucionais do presidente Lula, foi ministro da Saúde da presidenta Dilma, é médico infectologista dos mais prestigiados, né, dos mais respeitados e acatados no país. Eu quero desde já agradecer, né, a boa vontade, a generosidade do Padilha. Eu sei que, embora não esteja vendo da Brasília, mas a Câmara está funcionando virtualmente, então o Padilha ele está cedendo parte aí do seu precioso tempo para bater um papo conosco, mas eu acho muito importante, porque num cenário como esse, né, de tragédia, de pandemia, é muito importante nós termos a voz, né, de quem entende, para fazer o contraponto, né, àqueles que desinformam, àqueles que mentem e àqueles que estão minimizando, né, o tamanho dessa pandemia, o tamanho dessa tragédia, que infelizmente ainda não se abateu com a intensidade que parece que vai se abater aqui no Brasil. Então, Padilha, muito obrigado aí pela tua boa vontade, pela tua generosidade. Padilha, eu vou desde já, vou te fazer aqui já uma provocação. Eu percebo que algumas lideranças europeias, inclusive, no começo da crise, ou seja, até o fim da primeira quinzena de março, de uma certa forma, não na forma tosca, não da forma imbecil, né, não da forma debilóide, como o Bolsonaro faz, mas, de uma certa maneira, também estavam minimizando, né, a pandemia. Eu me lembro do Macron, na porta, saindo do teatro lá com a mulher dele, dizendo, olha, calma, não é bem assim, nós não podemos forçar as pessoas a fazerem o que elas não querem, porque isso é de curta duração. Então, essas lideranças não têm uma parcela de responsabilidade as coisas terem chegado onde chegaram, sem aqui eu estar minimizando a gravidade da pandemia. É uma pandemia, enfim, mas os efeitos poderiam ter sido mitigados, Adilho. Querido Valdir, queria dar um abraço aí a todos, a você, a todos que nos acompanham. É sempre uma alegria te ver lá em Brasília, sempre ajudando a bancada com a sua experiência, com a sua capacidade de interlocução com a sociedade e a sua capacidade técnica, jurídica também, para tratar de vários temas. Você teve um papel muito importante para todos nós em 2019, mesmo não tendo um mandato como deputado federal nesse momento, mas a gente tem certeza que você vai voltar lá. Você tem certeza que você vai voltar lá.
Queria agradecer muito essa possibilidade, né? Eu sou um seguidor seu aí nas redes sociais, a gente poder fazer essa conversa. É verdadeiro. Então, muito feliz de poder conversar contigo num momento difícil para o Brasil e para o mundo, mas que a gente possa abrir a possibilidade de esclarecer a população, né? Orientar. Esse é um tema que eu acompanho muito de perto, não só pela experiência de gestor, mas pela minha formação como médico infectologista. E você fez uma pergunta direta, né, Vadir, assim, o que eu acho que é a grande vantagem que o Brasil tem e que não pode perder essa vantagem, né? É que, felizmente, a epidemia começa no inverno do hemisfério norte, como é característico dessas doenças respiratórias, né? A pandemia da influenza, em 2009, começou no hemisfério norte, no México, no inverno do hemisfério norte. As outras grandes epidemias pelo coronavírus, né, que foi a SARS em 2003, que começou na China, em 2012 no Oriente Médio, também começavam no inverno, porque é uma característica dessas doenças respiratórias, elas têm uma chance maior de transmissão no inverno. Primeiro, porque as pessoas ficam mais juntas, mais fechadas, transporte coletivo viaja tudo fechado, as pessoas, né, ficam em ambientes mais fechados. E segundo, porque o ar frio, sobretudo em temperaturas cada vez mais baixas, ele contribui para agredir a mucosa nasal, né? Quando está no frio, a gente dá aquela respirada fundo, a gente sente assim o ar entrando, né? E isso é uma agressão à mucosa nasal e com isso vai permitindo que o nosso sistema respiratório fique mais suscetível a essas infecções. Então, essa é uma vantagem que o Brasil precisava usar desde o começo, né? Nós sabemos da epidemia do coronavírus desde o final de dezembro. Em janeiro, ela foi declarada como emergência de saúde pública, importância global pela Organização Mundial de Saúde. Depois, só em março, que a OMS reconheceu como uma pandemia, quando já tinha se espalhado com força importante nos 5 continentes. E o Brasil não pode repetir os erros que os países tiveram. Como você bem lembrou, essa disputa que existe hoje, e ela está presente pela atitude do Bolsonaro. Hoje tem um artigo do Osmar Terra, que é ex-ministro da Cidadania, deputado federal, e parece estar em campanha para ser ministro, né? Fazendo a defesa daquilo que o Bolsonaro defende, né? Da ideia de que é possível enfrentar essa pandemia sem medidas de isolamento, como nós estamos fazendo. Esse foi um debate em todos os países da Europa e dos Estados Unidos. Tirando na China, que rapidamente agiu, né? Todos esses países do hemisfério norte, sobretudo Europa e Estados Unidos, enfrentaram esse debate também. E, num certo momento, as lideranças, muitas vezes amparadas, inclusive, por uma visão técnica tradicional, né, de quem enfrentou a pandemia da influenza, que é completamente diferente, de quem enfrentou surtos de doenças respiratórias como sarampo, uma certa visão tradicional, né, que foi atropelada pela dinâmica do coronavírus a partir das milhares de mortes, né? Então, esse debate a Itália enfrentou. Há 2 semanas atrás, o prefeito de Milão fez um pedido público de desculpas, reconhecendo o erro que foi a campanha em Milão, de Milão não pode parar, que é a mesma campanha que o Bolsonaro, até o vídeo é parecido, que o Bolsonaro quis soltar aqui no Brasil, o Brasil não pode parar. O Reino Unido, que tem o sistema nacional público mais tradicional, mais consolidado do mundo, inspiração para todos nós, sistema nacional público construído desde a Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido, até 3 semanas atrás, insistia na tese de que era possível fazer o chamado isolamento vertical, que era fazer um isolamento só nos idosos ou nas pessoas que tinham grupo de risco, e foram atropelados também pelo número de mortes. Na Espanha... O primeiro-ministro internado. E hoje foi para UTI, ontem foi para UTI. O Brian Johnson, primeiro-ministro, foi internado com Covid-19 e ontem foi deslocado para UTI, né? O Reino Unido insistiu, né, com essa tese e depois foi atropelado pelo crescimento de casos, pelo número de mortes. A Espanha também tem um sistema nacional público muito consolidado também, mais próximo do período que a gente criou o SUS, um pouquinho antes do que a gente criou o SUS. Então, a gente chama são dos sistemas nacionais públicos do final do século XX, né? Depois do processo de redemocratização da Espanha também, com cobertura
de atenção primária muito maior do que a nossa, cobertura de leitos de UTI, leitos hospitalares, capacidade regular, né? Esses leitos estarem no público muito maior do que a nossa, também até um certo momento demorou para tomar medidas, foi atropelado pelo número de casos, não tantos óbitos, respondeu antes do que a Itália, né? E o último exemplo é os Estados Unidos, né? Que o Trump, até uma semana atrás, insistia na tese que a economia, até que ele escreveu uma carta na semana passada para a sociedade americana, para os americanos, dizendo que precisa primeiro, inclusive repetindo uma frase feita pelo presidente Lula, dizendo: primeiro tem que salvar as vidas, depois salvaremos a economia. Então, acho que um conjunto de países aprenderam com o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Existem hipóteses para isso, nós não sabemos todas ainda, todos nós estamos aprendendo, né? A hipótese do porquê ela progride tão rápido, né? Isso a gente já sabe desde quando estava na China. Uma pessoa tem potencial de transferir para 15 pessoas. Então, ela progride mais rápido do que qualquer outra. A hipótese de que a partir de 50 casos confirmados no país, ela começa a ter um ritmo de progressão que a gente chama de decuplicação, aumenta 10 vezes a cada 7, 8 dias. Foi o que aconteceu na Itália, no Irã e na Coreia do Sul, né? Agora, mais recentemente, a hipótese de que assintomáticos possam ter um papel também na transmissão. A gente já tinha descrição de que assintomático podia ter o vírus no suave nasal, na mucosa nasal, ou até crianças assintomáticas poderiam ter o vírus, expeliam o vírus por muito tempo nas fezes, mesmo assintomáticas, mas começa a ganhar corpo da possibilidade deles estarem relacionados com a dinâmica da transmissão. Ou seja, tem coisas que a gente não sabe ainda, mas uma coisa todo mundo aprendeu, e é absurdo que o Bolsonaro não aprenda. Quem apostou numa estratégia sem isolamento mais robusto, horizontal que a gente chama, reduzindo o contato das pessoas, assistiu a milhões de mortos e, junto com milhões de mortos, uma piora da sua situação econômica, inclusive, porque não existe economia sem vida existente, né? Você não salva a economia se as pessoas não estão vivendo, né? Então, Vadir, o que eu acho que tem sido um ensinamento para o mundo como um todo, para a própria Organização Mundial de Saúde. A OMS demorou para declarar como uma pandemia. Essa é uma crítica que nós fazemos no Congresso Nacional, na Comissão Externa do Coronavírus, quando instalou a comissão, primeira reunião, defendi que a gente aprovasse essa moção, antes mesmo da OMS declarar, encaminhar para a Organização Mundial de Saúde. Você tem um aprendizado. Agora, o que não dá é para o Bolsonaro não aplicar aquilo que o mundo já aprendeu, infelizmente aprendeu com as mortes, viu, Vadir? Agora, Padilha, outra questão, eu como leigo, enfim, mas até pelo fato de estar aqui confinado como você, então o que a gente faz é ler, né? Ler, se informar, enfim. E o que eu tenho lido, tenho visto, é que alguns países, por exemplo, a Coreia do Sul, adotam um modelo de testagem total, né? Fazer o teste em todo mundo. Né? O que não acontece aqui no Brasil. Eu mesmo, né, eu acho que você soube, sim, sintomas, né? E eu fiquei angustiado porque era uma gripe que eu percebia que era mais forte do que as gripes que eu já tive ao longo da minha vida. É claro que você está no meio de uma pandemia, você acaba ficando condicionado. Pô, será que eu estou com esse vírus? Será que eu não estou? Mas o único sintoma que eu tive foi o problema respiratório. Rapaz, eu não conseguia testar nem na rede privada. Eu não conseguia fazer teste. Né? É claro que a gente tem consciência de que, poxa, se forem sintomas muito leves, você não tem que ir a posto de saúde, você pode contaminar ou ser contaminado, enfim. Mas eu acabei fazendo o teste no laboratório aqui no Rio e deu negativo. Mas você não acha que o fato de não haver a testagem, né, eu não sei qual é o termo técnico, essa testagem total, universal, isso não gera casos de subnotificação? Talvez aqui no Brasil os casos sejam um número bem maior do que aquilo que está sendo noticiado. E a gente não se prepare, isso faz com que, inclusive para o futuro, né, não só agora no presente, mas no futuro. Vadir, primeiro que essa sua história é a história de muitas pessoas, né? Milhares, centenas de milhares de pessoas que procuraram aí nas últimas 3 semanas, no último mês,
algum serviço de saúde público ou privado para fazer a testagem e não encontraram, né? Eu quero lembrar, olha só que inusitado, né? O primeiro óbito que nós tivemos no Brasil, que foi aqui na cidade de São Paulo, quando teve o óbito, o paciente não estava na lista de confirmados ainda da Secretaria Estadual e do Ministério, porque não tinha o teste final realizado. Brasília, o primeiro caso de óbito em Brasília foi de uma senhora que era assessora do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Todos sabiam, há quase 2 semanas, que ela havia morrido pelo coronavírus, pelo sintomas, pela imagem radiológica, pela primeira avaliação de testagem, né? Demorou 2 semanas para confirmar, depois do óbito ocorrido, né? Então, esse é um dos principais sinais aí do quanto que o governo federal não se preparou para enfrentar essa crise do coronavírus. Nós sabemos desde janeiro já havia sido cobrado, na primeira reunião da comissão no Congresso com o Ministério da Saúde, nós tratamos de 4 temas: médicos, testagem, máscaras para os trabalhadores e leitos de UTI. Desde essa época, a gente sabia, ou se prepara desde o começo, janeiro, fevereiro, tanto de compra, botar mais recursos para a Fiocruz poder aumentar a sua produção. A Fiocruz poderia ter ultrapassado a produção que vai ter de testagem, se receber esse recurso já em janeiro, né? Mobilizar, por exemplo, a indústria têxtil para a produção de máscaras. Desde o começo, né? A gente poderia estar numa situação melhor nesse momento. Hoje, nós estamos no escuro em relação à pandemia. Por quê? Você não tem como dizer como é que está a pandemia em cima dos casos confirmados ou dos óbitos confirmados, porque você não tem a testagem, o teste não foi realizado. Eu estou com o número aqui, Rodrigo, só para você ter uma ideia. A Alemanha realizou, até sábado passado, a Alemanha realizou 1 milhão de testes para coronavírus na sua população. Os Estados Unidos, 1.700.000 testes. A Espanha, 300 mil. A Itália, 657 mil. Portugal, que tem a população da cidade de São Paulo, né? Portugal realizou 81 mil testes. O Brasil, até sábado, tinha realizado 54 mil testes. Então, é nada, né? A gente realizou 50% a menos que Portugal, sendo que a gente tem a população quase 20 vezes maior que Portugal, né? Então, essa situação grave, que como o governo não se preparou, nós estamos tendo que... temos cobrado isso do Ministério. Por exemplo, os governadores e prefeitos, o que estão fazendo? Estão se virando, né? Estão procurando comprar testes, estão tentando mobilizar suas universidades para que os institutos universitários estão se dispondo a participar da confecção, da análise dos testes, eles que recebam incentivo financeiro para isso, né? Estão tentando viabilizar, se não é possível fazer teste para todo mundo, porque também nós estamos falando de um país como o Brasil. É lógico que a Coreia e a Alemanha fizeram, como você falou, uma estratégia de testagem quase em massa, né? Uma população bastante ampla foi testada. Estamos falando de um país como o Brasil, que tem uma dimensão enorme. É difícil fazer teste para todo mundo? É difícil. Mas você tem que, então, combinar o que a gente chama da testagem dos pacientes graves com o que a gente chama de unidade sentinela. O que é isso? São unidades que você testa determinadas populações para ter uma ideia de como que é a progressão. Por exemplo, aí no Rio de Janeiro, tinha que ter pego todas as comunidades que tenham mais de 20 mil habitantes e tem que ter unidade sentinela de testagem lá, para quando chegar o coronavírus numa comunidade como essa, na Rocinha, no Vidigal, Alemão, você ter ações rápidas, né? Preventivas e noção do que está chegando. Você tinha que ter, pega a região metropolitana do Rio de Janeiro, tinha que ter pelo menos uma unidade sentinela em cada um dos municípios da região metropolitana, né? Tinha que pegar todo o sistema penitenciário do Rio, né? Faz um corte a partir de um certo número de pessoas que estão em privação de liberdade naquele sistema penitenciário. A partir daquele número tem que ter unidade sentinela de testagem, porque são exatamente as populações vulneráveis, né? População em situação de rua, mapeia, né? Aí no Rio de Janeiro está vivendo uma situação difícil porque o Crivella desmontou todo o projeto das clínicas de família, mais médicos, mas mapear, por exemplo, aonde tem maior população em situação de rua, as unidades de saúde que cobrem aquela população, você tem unidade sentinela de testagem naquelas regiões. Então,
Nós estamos numa situação muito complexa. Hoje, a gente vai ter noção, nós estamos tendo noção hoje como que é a progressão da pandemia, mas pelo que a gente chama do diagnóstico na internação. Toda vez que uma pessoa interna, o médico tem que colocar um diagnóstico lá. Isso vai para um sistema de informação que foi criado nos governos Lula e Dilma, na pandemia da influenza em 2009, a gente aprimorou na minha gestão a partir de 2011, que é um sistema de informação que registra todas as internações. Então, a gente tem mais noção hoje de como é que está o crescimento da pandemia pelo número de pessoas internadas por uma gripe grave. O nome do diagnóstico é Síndrome Respiratória Aguda Grave. Para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde divulgou isso no último sábado. Nós temos hoje quase 29 mil pessoas internadas nos hospitais do SUS por essa síndrome respiratória aguda grave, gripe grave. Esse é um número 3 vezes maior do que a série histórica. Então, certamente, o mais provável é que essas pessoas estão internadas exatamente pelo coronavírus. Estima-se hoje no Brasil que a cada caso confirmado, nós temos 15 que não são confirmados. Isso era no começo da transmissão comunitária, 2 semanas atrás. Hoje eu tenho certeza absoluta que essa diferença é ainda maior. A gente vai sabendo a dinâmica da pandemia, por esse número. Por exemplo, você pega aí no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente avalia, os especialistas avaliam que a região metropolitana do Rio de Janeiro é a região mais vulnerável. Por quê? Por conta do tamanho da população, aglomeração urbana, mas porque quando você compara o número de leitos de UTI disponíveis na região metropolitana do Rio de Janeiro e o número de pessoas que todo ano são internadas desde 2009 para essa gripe grave no Rio de Janeiro, mostra que é a região do Brasil onde você tem o maior número de pessoas que normalmente se internam para gripe grave, com menor proporção de leitos de UTI. Você tem regiões do país que tem menos leitos de UTI. Você pega algumas regiões da cidades capitais da região norte, nordeste, você tem menos leitos de UTI por população, mas tem menos gripe grave lá. O sudeste, o sul, tem mais casos de gripe grave. Então, a gente imagina, projeta que a presença do coronavírus será maior nessas regiões. Então, para acompanhar a situação hoje no Rio de Janeiro, só tem um jeito de acompanhar. Saber quantas pessoas já estão internadas por gripe grave nos hospitais do Rio de Janeiro. Daí você projeta quanto vão provavelmente precisar de leitos de UTI e você tem noção da importância das medidas de isolamento para você não colapsar, já em abril, o sistema de saúde, não só do Brasil, mas, sobretudo, das regiões metropolitanas do Sul e Sudeste. Adílio, algumas pessoas já mandaram aqui algumas perguntas. Opa, vamos lá. Antes de eu entrar com elas, eu vou fazer só mais uma última aqui, por enquanto. Foi engraçado, quando eu estava esperando o resultado do teste, levou uma semana, E algumas pessoas, Adílio, olha, já que você está com esse sintoma, não está com problema de crise respiratória, é melhor que dê positivo, porque aí você está imunizado. E muita gente acha isso. É fato. Depois que você teve o vírus, você fica imunizado, você não transmite mais e não contrai mais. É verdade isso? Isso é uma lenda? Não, então assim, na grande maioria das pessoas, quando falo grande maioria, quase 100% das pessoas, a pessoa, ao pegar o Covid-19 e se curar, boa parte das pessoas conseguem se curar, Até hoje a letalidade está concentrada nos idosos, pessoas com doenças crônicas, Então, se a pessoa consegue se curar, quase 100% delas não vai ter mais esse Covid-19, pelo menos nessa epidemia desse ano. Lógico que ele pode ter capacidade de fazer mutações, igual os os vírus da gripe fazem, a ponto de você pegar nos próximos anos. Por que eu estou falando quase 100%? Porque já teve descrição de 2 situações. Uma situação da pessoa estar com o vírus e ela melhorar clinicamente e depois de alguns dias voltar a ter sinais e sintomas. Então, a gente chama de uma recidiva, uma recaída dessa infecção. E aconteceu sim situações de reinfecção. Como foram casos descritos, acredita que isso pode ter acontecido de forma muito específica em algumas pessoas que têm algum tipo de deficiência imunológica, alguma característica que pudesse ter levado a essa situação. Mas pensando em saúde pública, a pessoa pega uma vez, pelo menos nessa epidemia, mais ou menos
igual a dengue, né? O pessoal está acostumado com a dengue, né? Você pega a dengue do tipo 1, você não vai pegar nunca mais dengue do tipo 1. Por isso que você tem um crescimento rápido de casos, até atingir um patamar de uma grande população já infectada, e aí você começa a ter uma estabilização e depois reduzindo, porque é como se não tivesse mais gente suscetível a ser infectado, né? Por isso que o esforço desse isolamento é para você tentar retardar, né, aumentar o tempo que você chegue nesse pico. Porque senão acontece com a Itália. Chegou muito rápido no pico, lotou o sistema de saúde e, mais grave ainda, infectou, logo no começo da batalha, uma proporção muito grande de profissionais de saúde na Itália. Esse, sem dúvida alguma, foi um dos principais motivos para o colapso na Itália, porque você, na primeira batalha da guerra, você já teve uma parte importante dos profissionais mais experientes, que trabalhavam em UTI, pronto-socorro, que tinha experiência no manejo de caso grave, sabia entubar bem. Essas pessoas se infectaram na largada. Então, até você recuperar isso, teve o colapso do sistema. Então, viu, Adi, de fato, quem pegou tem a vantagem de se imunizar, né? O problema é que você corre o risco, sobretudo enquanto tem sinais e sintomas, você pode estar transmitindo para outras pessoas, né? Sobretudo pessoas que possam ter uma situação de grupo de risco, que possa, inclusive, evoluir com a gravidade maior. Ou mesmo quem se infectou, tem muita gente falando assim, mas só morre idoso, só morre quem tem doença crônica, como se fosse um problema menor, né? Até seu pai, a mãe de alguém, até se alguém, um ente querido, a pessoa muda de opinião. Mas mesmo uma pessoa que se infecta, se interna, fica grave e se recupera, ela pode se recuperar tendo problemas sérios no pulmão, que possa carregar para o resto da vida, por um período longo, uma doença pulmonar. Então, não é bom para ninguém. É bom para ninguém. Por isso que é importante a gente manter essas ações de isolamento. Badilha, estou lendo aqui a nossa amiga Érica Jardim, fala que gostaria de perguntar ao ministro sobre o número de UTIs no país, a importância de construirmos hospitais. Érica Jardim é o nome dela. Muito boa essa pergunta que a Érica está fazendo. Hoje nós temos, no Brasil, pelo SUS, cerca de 23 mil leitos de UTI. Só para vocês terem ideia, na pandemia da influenza, em 2009, o Brasil tinha cerca de 9 mil leitos de UTI. Todo esse crescimento de 9 mil em 2009 até 23 mil hoje foi feito até 2015, no segundo governo Lula e no governo Dilma, né? Mais de 60% dos leitos de UTI que nós temos no Brasil hoje do SUS foram feitos nos governos Lula e Dilma. E tem mais 5 mil, além desses 23 mil, tem mais 5 mil leitos, que a gente chama de unidades de cuidados intermediários, que você pode rapidamente transformar na UTI, que também foram feitos nos governos Lula e Dilma. Não existia esse tipo de unidade como política do Ministério da Saúde, além dos leitos das UPAs 24 horas, né? Mesmo com tudo isso, o Brasil tem regiões, várias regiões do país, onde a gente tem um déficit de leitos de UTI. E a gente tem um problema grave ainda, que em várias dessas regiões você tem mais leito de UTI no setor privado, para plano de saúde, ou para a pessoa pagar individualmente, do que no SUS. Mais da metade, quando a gente soma tudo, mais da metade dos leitos de UTI que tem no Brasil ficam destinados ou a plano de saúde ou a pessoa pagar individualmente. Isso leva um debate, Adir, você que é do mundo jurídico, que nós estamos fazendo, que é pegar os artigos da Constituição, a própria Lei 8.080, que criou o SUS, que é dar a autorização para o gestor público requisitar, inclusive, os leitos privados para o atendimento do Sistema Único de Saúde numa situação como essa. A Espanha fez isso. O Supremo negou um pedido agora, né? Alguns advogados fizeram, o Supremo negou. Não sabia da resposta do que o Pedro Serrano apresentou? Isso. Eu não sabia. Vamos saber. O Lewandowski disse que isso era da alçada do Poder Executivo, que significa, eu discordo, não que não seja da alçada do Executivo, mas numa situação como essa, acho que o Poder Judiciário poderia perfeitamente, ainda mais sabendo o governo que nós temos, ter interferido. Mas o Lewandowski foi muito formal, né, muito legalista,
e disse que o princípio da separação dos poderes estaria sendo violado caso se concedesse a medida. Ele negou mais do judiciário agir, mas o marco jurídico que permite o executivo sim, claro. Está presente, né? Inclusive, a gente aprovou lá na comissão... Isso deveria ser uma ação do Poder Executivo. Do Executivo, não judiciário. Na comissão do coronavírus, inclusive, a gente aprovou um projeto de lei na semana passada, deve ir para o plenário da Câmara, estamos pressionando aí ver se vai para a sessão de amanhã, inclusive estabelece, porque a gente está estabelecendo também a obrigação do setor privado informar para o gestor local como é que está a internação, quantos pacientes, né? A gente não tem o que aconteceu na cidade de São Paulo, por exemplo, aconteceu no hospital privado não passar essa informação para a Secretaria Municipal de Saúde, estava lotada a enfermaria, a UTI, de pacientes suspeitos de coronavírus, o município não sabia dessa informação. Então, obrigar a multa essa informação. Obrigado. Posso essa aí, pô. O Adi. Aqui, ó. O Adi, Padi. Está aqui presente a nossa companheira Kátia Passos, que é do Jornalistas Livres. Eu vou incluir ela aqui para participar da conversa também, tá? Muito bom. Padilha, manda uma pergunta aqui de amigos nossos. A Ilane Volcato pergunta, ela gostaria de saber se o Ministério da Saúde está correto no planejamento e procedimentos para enfrentar o vírus. Eu diria o seguinte, o Ministério da Saúde está correto na sua visão técnica de respeitar aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem preconizado do isolamento. Mas, infelizmente, o Ministério da Saúde demorou muito para agir nas suas ações. É difícil a gente avaliar se essa demora tem a ver com certo menosprezo inicialmente que tinha por parte de gestores do Ministério da Saúde, mais ou menos um pouco isso que o Vadir estava falando, como outras lideranças no mundo menosprezaram em fevereiro o que estava acontecendo, ou se isso também tem a ver com os obstáculos que são criados ao Ministério da Saúde pela postura do Bolsonaro, né? Eu fui ministro da Saúde, Vadir, eu lembro que se não era o Lula ou a Dilma falar, ministro da Economia tem que botar o dinheiro na saúde, a negociação era pesada lá. Se ia lá discutir, o ministro da Fazenda, em geral, só diz não, né? Eu fico imaginando a dificuldade do Ministério da Saúde de conversar com o Guedes, porque precisava do recurso desde janeiro a gente apontava que tinha que botar 9 bilhões de reais para contratar leis de UTI, comprar máscara e equipamento de testagem, os kits de diagnóstico. Eles indo lá conversar com o Guedes, o Guedes falou, mas peraí, o chefe aqui está dizendo que isso aqui é uma fantasia, que é uma gripezinha, será que você precisa desse dinheiro mesmo ou não? Então, eu diria que teve uma combinação de um certo menosprezo. Eu me lembro de uma frase do próprio ministro da Saúde, do Bolsonaro, em fevereiro ainda, quando teve o primeiro caso confirmado no Brasil, que ele falou o seguinte, isso é uma gripe qualquer, né? Então teve um certo menosprezo no primeiro momento, e junto com isso, obstáculos criados pelo próprio Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro. Toda vez que eles respeitam a orientação, o Ministério da Saúde precisa se dedicar à energia para enfrentar isso, ao invés de se dedicar para abrir leite de UTI, comprar teste, negociar isso, né? E acredito que faltou algo que o presidente da República já devia estar fazendo desde janeiro, não fez, tinha que estar fazendo em fevereiro, não fez, março tinha que estar fazendo, que é convocar a indústria brasileira para fazer o que a gente chama da indústria da guerra pela vida. Né? Em momentos de guerra, a indústria é convocada pelos Estados nacionais para converter sua produção. Então, a indústria têxtil já deveria ter sido convocada desde janeiro para produzir máscara. A gente precisa de máscara para trabalhadores de saúde. Não adianta achar que vai ter na China, que vai ter no Hemisfério Norte. Tudo foi comprado para lá. O Jorge Armani está fazendo conversão para avental, né, máscara e luvas. Olha aí, Vadir, um exemplo disso, né? Então, se a indústria têxtil produzir máscara, avental, uniforme para os trabalhadores de saúde, imagina os trabalhadores saem de casa, vão com a mesma roupa para o hospital, voltam com a mesma roupa, tem trabalhador que está sendo agredido, ele tinha que chegar no hospital, ter uma outra roupa, ser lavado lá mesmo, voltar sem a sua roupa, né? A indústria automobilística ser convertida para produzir peça para ventilador mecânico, usar suas impressoras 3D para isso, o maquinário que tem, peças para leitos de UTI. A indústria de bebidas, a indústria do etanol ser convertida para produzir álcool 70,
Ou seja, o Brasil precisa fazer isso. Não dá para esperar que a gente vai conseguir na China, vai conseguir no Ministério não, porque está disputado por outros mercados. Ainda mais com o dólar a 5, esse dólar do Guedes aí a R$5, aconteceu uma coisa em janeiro, que a gente já denunciava, em janeiro e fevereiro a produção nacional foi toda exportada. Por causa do dólar a R$5, os empresários exportaram máscara, parte de álcool gel, alguns insumos, né, que eram demandados pelo Hemisfério Norte. Então o Ministério da Saúde não fez nenhuma ação sobre isso, nem o Bolsonaro tem feito. A gente pega a agenda do Bolsonaro, já devia ter reunião com a indústria automobilística, com a indústria têxtil, com os setores, precisa de crédito para isso, precisa desonerar alguma coisa, precisa antecipação da compra. Tem certeza absoluta que se o Ministério da Saúde chegar hoje, ó, tudo que for produzido de máscara eu compro, os empresários vão ser produzindo isso, ativa a economia, mantém emprego, gera emprego para as pessoas, né? Então a gente vê uma inação por parte tanto do Ministério da Saúde quanto do governo federal em relação a isso, viu, Adi? Pessoal... Vou passar para a Kátia rapidinho. Eu vou fazer só uma... que está na ordem do dia. Tá Estão nos jornalistas livres também ao vivo agora, tá? Só para eu vou passar para vocês. Jornalistas livres, é uma honra tê-los aqui, né? Representados aqui pela Kátia, passo. Eu vou passar para ela já, só vou fazer um comentário aqui. Gostaria que o Padilha... fazer aqui uma pergunta e o Padilha comentasse. Está na ordem do dia aí, está correndo o papo de que o Mandetta vai ser demitido hoje. Né? O que você acha disso? Que consequências adviriam? Porque ontem eu estava conversando com o nosso colega, Padilha, Paulo Pimenta, ele me disse que participou de alguns debates com o Osmar Terra lá no Rio Grande do Sul, Osmar Terra, que é o sujeito cotado para substituir o Mandetta, e o Osmar Terra, se valendo da sua autoridade de médico, né? Então ele se apresenta ao lei com autoridade, eu sou médico, eu sei do que eu estou falando, defendendo as teses do Bolsonaro. O que significaria isso na tua opinião? Sem trocadilhos, né? Mas seria a vitória do terraplanismo, né? Hoje tem um artigo na Folha de São Paulo, assinado pelo Osmar Terra, que exatamente ele faz essa defesa desta tese. Ele se avigora de ter sido secretário de saúde no Rio Grande do Sul na pandemia do influenza H1N1 em 2009. O Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais morreu gente, então nem é um bom currículo para isso, né? E ele, desde que saiu do Ministério da Cidadania, ele vem fazendo discursos sucessivos na Câmara dos Deputados nesse sentido. Então, por mais que eu tenha muitas críticas à gestão inteira do ministro Mandetta, né? Ele destruiu mais médicos, tirou os médicos de onde deveria estar. Você sabe aí, Vadir, o que sofre a região metropolitana do Rio de Janeiro sem os médicos do Mais Médicos. Agora, no epicentro da crise do coronavírus, de novo se negou a trazer os médicos brasileiros formados no exterior para poder atender a nossa população. Acabaram com a farmácia popular. Tem uma lentidão desde janeiro nas ações, mas a entrada de alguém com o perfil do Osmar Terra ou do general da Anvisa, que foi anunciado também, seria uma vitória do terraplanismo. Né? A gente tem chamado do terraplanismo epidemiológico, do terraplanismo sanitário. Né? E o artigo dele hoje na Folha de São Paulo é a grande expressão disso. O que isso pode significar no curto prazo? No curto prazo, acho que tem muita gente que ainda não percebeu a gravidade que nós estamos vivendo. Como eu falei, nós temos 28 mil pessoas internadas nos hospitais hoje com síndrome respiratória aguda grave, com a gripe grave. A gente só não sabe que é Covid-19 porque não tem teste. Mas provavelmente são pessoas que estão infectadas. A gente está no momento ainda do pico inicial da progressão das infecções, sobretudo nas regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de Janeiro, na região sul do país, na região metropolitana de Brasília, né? Assumir uma postura que venha negar as evidências científicas, negar a ciência, fazer o mesmo discurso que foi feito do Milão não para, lá em fevereiro, ou do Trump até 3 semanas atrás, é colocar o Brasil num risco terrível, porque tem características do Brasil que ninguém sabe ainda como vai se comportar. Por exemplo, as favelas. O hemisfério norte, o pessoal fala, mas o hemisfério norte tem mais idoso.
É verdade, tem mais idoso, mas não tem área de aglomeração urbana onde 5, 6 pessoas moram no mesmo cômodo como as favelas. Nós tivemos um aumento expressivo da população em situação de rua no Brasil nos últimos 2, 3 anos. Aqui na minha cidade de São Paulo, Adi, dobrou a população em situação de rua. Dobrou a população em situação de rua. Nós temos um empobrecimento dos idosos por conta dessa coisa dos benefícios do INSS, da fila do INSS, da redução da renda da família, né? As pessoas que fazem tratamento para diabetes, para doença pulmonar, para hipertensão, depois do fim do Mais Médicos e do Farmácia Popular, tiveram mais dificuldade de ter acesso ao medicamento, então estão menos controladas em relação às suas doenças. Então tem um aumento muito grande da vulnerabilidade no nosso país. Então é possível, e vamos lembrar que a gente está começando o outono, então a gente pode ter um outono e inverno gravíssimo. E se entrar agora uma visão de que quebra as medidas sanitárias pela Organização Mundial de Saúde, você pode ter um impacto muito rápido, a curto prazo, sobre o sistema de saúde, que a gente estava falando, inclusive, de infectar uma parte importante dos trabalhadores de saúde, tirando esse pessoal da linha de frente. Então, a se confirmar essa mudança, é gravíssimo e, infelizmente, tanto o próprio ministro Mandetta quanto boa parte da população brasileira que apostou no Bolsonaro vai aprender de uma forma difícil, uma forma que ele não gostaria que aprendesse, que não dá para servir ao mesmo tempo a defesa da vida e a ciência e ao Bolsonaro. São coisas incompatíveis, o projeto do bolsonarismo com a defesa da vida e da ciência. Eu quero passar para a Kátia Passos, do Jornalistas Livres. Quero agradecer aqui a presença, a participação dela aqui no nosso bate-papo. Então, Kátia, você tem a palavra. Boa tarde, Fadi, boa tarde, Padilha. Muito obrigada da gente estar dividindo esse espaço com vocês. Acho que num momento como esse, nada melhor do que a gente falar com quem está exatamente no olho do furacão, de tentar aprovar coisas na Câmara Federal, de tentar fazer as coisas andarem ali, acho que é muito importante. Mas dizer para vocês que a gente chegou um pouco atrasado aqui, porque nós estávamos acompanhando agora há pouco a coletiva, não é, com a atualização dos dados da pandemia do Ministério da Saúde, e também essa polêmica de demite, não demite, aí ficou não demite nesse momento. Foi o que nós acabamos de apurar ali, saber, enfim, mas não sabemos qual que é a força dessa notícia, não é? Porque o Globo, inclusive, deu essa notícia, não é? Cravou ali algumas horas atrás, e aí vocês acompanharam toda a polêmica que aconteceu em torno dela. Então, ainda sobre essa questão de Mandetta vai ou Mandetta fica, queria que vocês comentassem um pouquinho, para quem está assistindo também os Jornalistas Livres, essa questão do impacto mesmo institucional, não é? Que uma medida como essa, de demitir o Mandetta, embora nós também tenhamos diversas críticas em relação à linha, inclusive não só de atuação prática, mas ideológica também do Mandetta. A gente não esquece que ele era o cara que só falava em destruição do SUS o tempo inteiro, a gente não vai esquecer isso nunca, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso e emendassem um pouco na questão também dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção, que diversos estados estão sofrendo, os profissionais de saúde estão sofrendo com a falta desses equipamentos, o que daqui a pouco vai colocar essas pessoas também no limbo da contaminação, não é? Essas duas questões por enquanto. Vou deixar aí com o Padilha. Olha só, Kátia, um grande abraço para todo mundo dos Jornalistas Livres, quem acompanha Jornalistas Livres, muito feliz de vocês estarem acompanhando aqui, transmitindo, e a gente poder dialogar, receber as perguntas que vêm aí de quem acompanha essa, mais do que uma grande plataforma aí, né, da mídia democrática. Dizer assim, esse tema dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, está uma situação muito grave, tem a ver com a falta de planejamento do Ministério da Saúde. Hoje eu tive conversando, por exemplo, com o governador do Piauí, o governador Wellington, ele dizendo que o que chegou para o estado do Piauí de máscaras significa 8% apenas do que o Piauí precisa em função do número dos seus trabalhadores, né? Os governadores do Nordeste montaram um comitê de especialistas, estão se guiando aí pelas evidências científicas, tanto o comitê do Nordeste inteiro como em cada estado, fizeram um levantamento da necessidade de máscaras e o que chegou lá é 8% do que o Piauí precisava, de fato, de máscaras. Até que eles estão tanto comprando direto o governo do estado, o próprio consórcio dos governadores do Nordeste, como também fazendo isso que eu estava falando, quer dizer, mobilizando o setor têxtil para produzir
não só a indústria têxtil, mas também os institutos federais de ensino, vários deles que têm impressoras 3D, estão se mobilizando, está uma mobilização importante nisso, inclusive para manutenção de ventiladores mecânicos, dos respiradores, conserto em relação a isso, para poder enfrentar essa verdadeira guerra, né? Então, a situação dos EPIs é uma situação, eu diria, muito grave, tem uma demanda enorme dos trabalhadores e corre risco de acontecer no Brasil, eu estava falando no começo aqui, o que aconteceu na Itália, que é no começo da guerra, nas primeiras batalhas, você perder profissionais extremamente experientes. São os profissionais que atendem na UTI, nos pronto-socorros, nas unidades de pronto-atendimento, no SAMU, esses profissionais serem infectados já na largada, né, por não terem equipamentos adequados, tanto no público quanto no privado. Tem um conjunto de medidas provisórias aí que o Bolsonaro encaminhou, várias delas a MP da morte, que corta o salário do pessoal, outras medidas provisórias que estão convocar estudantes. Estamos colocando lá emendas exatamente nesse sentido, para obrigar de vez os hospitais, tem vários hospitais privados que lucram com a saúde que não estão garantindo equipamento de proteção individual, máscaras, tem máscaras, as máscaras cirúrgicas tem que ser para todos que vão ter contato, quem está na UTI tem uma máscara específica que a gente chama N95, os equipamentos de proteção na hora que o profissional médico for fazer a intubação, colocar a ventilação mecânica, né? Tudo isso está em falta e é muito grave o que pode acontecer com os nossos trabalhadores já na largada, né? Tem falta de planejamento do Ministério, mas também a gente precisa pressionar os governos estaduais e municipais a garantirem isso, e os hospitais privados, né? Cobrar, fazer uma cobrança toda e, ao mesmo tempo, estimular essa experiência da indústria têxtil, combinado com cooperativas, de fazer a conversão para a produção de máscaras, juntando a indústria têxtil, juntando institutos federais que podem fazer isso através dos seus maquinários, as cooperativas, né? Existe situações que uma máscara de pano pode resultar um impacto importante, sobretudo para a proteção domiciliar, não para os profissionais de saúde, mas em casa, né? Ela pode significar uma proteção interessante, então é muito para a gente enfrentar esse tema com a velocidade mais do que necessária, né? O outro tema que você estava falando, né, da mudança, além do significado que pode ser, da orientação que pode ser uma mudança no Ministério, ela tem uma outra questão que é o desmonte da equipe do Ministério. Eu tenho certeza absoluta que a equipe atual do Ministério, você pega a Secretaria de Vigilância e Saúde, são técnicos que estavam, inclusive, lá na nossa gestão. Uhum. A área técnica, ou técnicos que entraram no concurso que nós fizemos no governo Dilma, são quadros do Ministério da Saúde, ou que assumiram papéis menor direção, de coordenação, tudo, mas que ao longo, né, eu saí do Ministério faz 6 anos já, ao longo desse período assumiram outros papéis, né? E acredito que é muito difícil essa equipe técnica querer aceitar continuar em cargos de direção, de coordenação, se tiver uma troca no Ministério para um perfil como esse, um perfil terraplanista, que venha negar as evidências e negar as orientações da Organização Mundial de Saúde. Então, acho que pode ter um peso muito grave nisso, né? E um desequilíbrio nessa balança, porque nós estamos vivendo a disputa. Foi a primeira pergunta que o Vadir fez aqui, né? Que foi a disputa que os países da Europa tiveram, os Estados Unidos tiveram, num certo momento, a disputa entre faz isolamento ou não faz isolamento. E, infelizmente, esses países só tomaram a decisão de fazer o isolamento depois de milhares de mortes, né? O Brasil já ultrapassou, já está chegando na faixa de 500 dos confirmados, certamente tem muito mais óbitos do que os confirmados. Nós estamos chegando já no patamar de milhares de mortos, né? Começar a ter milhares de mortos. A gente não espera, a gente torce para que não precise de uma cena como essa, para que o governo federal venha a seguir aquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza e ter um papel de coordenação, porque o Brasil é uma federação. Então, o presidente da República ele não pode ser um ator de contencioso com os governadores e com os prefeitos. Isso que está muito grave também, que é um país da nossa dimensão, uma federação, um país continental que está começando agora o outono, então nós vamos ter o outono e o inverno, a gente tem risco de ter 2 ondas de crescimento de casos de coronavírus, uma primeira agora, a gente pode ter uma outra no final de junho. Se você não coordena essas ações, um lugar faz uma medida, o outro faz diferente, uma cidade faz de um jeito, outra cidade faz do outro, você não consegue conter essas 2 ondas de jeito nenhum, né?
E se essa falta de coordenação parte do presidente da República, é muito grave o que pode acontecer no Brasil. Agora, Kátia e Padilha, ainda na primeira parte da pergunta da Kátia, se de fato se configurar aí um terraplanista aí, radical, se é que há terraplanista que não seja radical, no Ministério da Saúde, e parece que os governadores vão ignorar, né? Porque, de uma forma, os governadores já não estão... Bolsonaro fala e pronto. Os governadores assumiram, né, a política do isolamento, do confinamento, da quarentena, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Estão negociando diretamente, buscando financiamento diretamente, ignorando o governo central. Então, me parece também, é claro que vai ser algo absolutamente nocivo. Todas as ressalvas que você já fez ao Mandetta, né? Acho pouco confiável, mas o Osmar Terra, o sujeito do perfil do Osmar Terra, significaria a piora do que já é ruim, né? Então, me parece que os governadores vão matar a bola no peito e vão continuar tocando a política aí como ela deve ser tocada, né? Não sei, é o que me parece. A exemplo disso, Padilha e Vadir, nós temos agora a criação do comitê, da comissão científica, coordenada pelo Miguel Nicoleles, e a gente já tem um consórcio do Nordeste completamente na trajetória contrária às recomendações do Bolsonaro. Recomendações aspas, né? Isso. É isso mesmo, né? Eu acho que esse é um cenário que o Vadir traçou, de que vai aprofundar essa disputa federativa no país, o que é muito grave. Hoje mesmo aqui em São Paulo, o governo do estado também ignorando qualquer discurso ou mudança, já reforçou decretar a quarentena até o final de abril, né? A gente deve aprofundar, eu acho, essa situação, essa disputa federativa, o que é muito ruim para a saúde e muito ruim também para a recuperação econômica, porque para enfrentar, colocar essa indústria de guerra pela vida, colocar essa atividade econômica, fazer essa conversão, você precisa de uma grande aliança entre o poder de crédito do governo federal, desonerações do governo federal, antecipação de compra, o Estado fazer a mesma coisa, pensar logística, o Estado pode pensar melhor, articulação com as universidades, institutos federais, cooperativas, os estados e municípios podem fazer isso de uma forma melhor. Então, você não ter essa coordenação, não só aprofunda a crise sanitária, mas também dificulta a recuperação econômica do país. Agora, Gilmar, pensei em outro, Padilha, um amigo nosso aqui que está nos assistindo, e isso também vira e torna, vem à tona no noticiário, as vacinas. Toda hora sai uma notícia que o país tal já está perto de produzir a vacina, né, que imuniza contra o coronavírus, enfim. Como é que está isso? Isso tem procedência? Qual país estaria mais próximo de chegar, de fato, a uma vacina, né? Fala-se também no medicamento interferon, que é um medicamento cubano, que mitigaria os efeitos, né, do vírus, né? Não é imunizar, mas combater os efeitos do vírus. Isso tem procedência? Por que nós não temos interferon aqui? Porque o terraplanismo não quer? Infelizmente, viu, Vadir, assim, essa postura do Bolsonaro, né, acaba fazendo que o Brasil possa correr o risco de ficar de fora de vários avanços, né, o esforço de vários avanços estão sendo feitos no mundo como um todo, né? Uma das coisas que essa pandemia tem mostrado é a importância dos organismos multilaterais, da Organização Mundial de Saúde. Quando a OMS faz a convocação de uma emergência de saúde pública depois de pandemia, ela, na prática, ela convoca os institutos de pesquisa do mundo inteiro a se dedicarem a estudar essa epidemia. Entre esses estudos, o desenvolvimento de vacinas. Quem está mais à frente nisso é a própria China. Os pesquisadores na China, a indústria chinesa, já estão testando em pessoas, né, há mais ou menos um mês e meio atrás, os primeiros testes em relação à produção de vacinas. Lógico, quando chega nos Estados Unidos, aumenta o envolvimento da indústria e do setor de pesquisa americano. A Casa Branca montou um
comitê de especialistas, vários virologistas que foram muito importantes, por exemplo, na luta contra a AIDS, né, o HIV, que também é um retrovírus igual, não igual, né, mas com mecanismos parecidos aí com o coronavírus, estão se dedicando a isso, né? Eu sou otimista na descoberta de uma vacina, agora é um otimismo que aponta, na minha opinião, para a possibilidade de uma vacina para o próximo ciclo da pandemia, ou seja, com muito otimismo para o próximo inverno do hemisfério norte, ou seja, para o final desse ano, ou para o próximo inverno nosso, do hemisfério sul, né? Tem gente que aposta em mais tempo, em 18 meses. Eu acho que tem um esforço de dedicação grande que permite que a gente possa ter alguma coisa já no próximo inverno, no final do ano, ou no nosso inverno, no inverno do hemisfério sul do ano que vem, 2021. Para esse inverno, né, o que a gente tem são as medidas de prevenção. A outra coisa são as opções de tratamento, que também estão avançando, eu diria que são promissoras, né? Não de se descobrir um medicamento que vai ser eficaz contra o vírus, vai lá destruir o vírus, né? Tem testes em relação a isso. O mais recente é um medicamento japonês, Favipiravir, que teve um resultado bom, assim, no sentido de reduzir a capacidade de replicação do vírus. Foi liberado no Japão na semana passada, para uso no Japão. O governo japonês colocou à disposição do governo brasileiro, de outros países do hemisfério sul, esse medicamento. Até agora, o governo brasileiro não respondeu. Essa é uma cobrança que nós vamos fazer na reunião de amanhã da Comissão do Coronavírus, que o Brasil precisa aceitar o mais rápido possível todas as opções que estão se iniciando. Então, tem essas opções que é para tentar atacar o vírus. Esse é o japonês que tem os melhores resultados. Tem outros que já estavam sendo testados no Brasil, nos casos graves, em vários protocolos no Brasil, vários hospitais brasileiros participando de protocolos internacionais de outros medicamentos. Tem a hidroxicloroquina, que o Bolsonaro foi irresponsável no jeito que divulgou, provocou uma corrida atrás desse medicamento, que é um medicamento que tem efeitos colaterais, um medicamento muito usado hoje no Brasil e no mundo para pessoas que têm lúpus, têm doenças reumatológicas. Então, teve gente que ficou sem o medicamento, porque muita gente foi atrás nas farmácias para comprar esse medicamento de forma absurda. Mas os primeiros estudos eram muito frágeis, né? Os estudos publicados eram muito frágeis da hidroxicloroquina, por isso que era um absurdo o que o Bolsonaro fez. Mas no Brasil, o Brasil está participando de vários estudos nacionais, tem quase 30 estudos internacionais que envolvem hidroxicloroquina. O Brasil está participando deles e que pode ter alguns resultados promissores para os casos graves. Ele não tem uma ação de matar o vírus, mas dificultaria a entrada do vírus na célula, sua capacidade de replicação. E outros medicamentos, como o interferon 2-alfa, que você citou, que é produto da biotecnologia cubana, foi utilizado em mais de 1.500 pacientes na China já, com bons resultados para os pacientes graves. Ele também não mata diretamente o vírus, mas é como se reforçasse a capacidade do corpo em se defender contra o vírus, né? E, infelizmente, também é um dos que nós estamos cobrando, porque o governo brasileiro não se abre para receber o interferon 2-alfa e também fazer as mesmas análises e estudos que outros estão sendo feitos, né? Lógico que toda vez que você tem uma pandemia como essa, você não tem medicamentos reconhecidos, você tem mais liberdade em poder avaliar quais são os medicamentos disponíveis em estudos, em acompanhamentos, certo? Para você ter resultado, né? Para evitar efeitos colaterais que você não deseja. Então, o Brasil precisa participar disso. Na Comissão do Coronavírus, a gente aprovou também um projeto de lei para o licenciamento compulsório. Porque, imagina a situação, a gente não está conseguindo comprar ventilador mecânico, máscara, que não tem patente, né? Não tem patente controlada, qualquer produtor pode produzir. Imagina se surge um medicamento totalmente eficaz para o coronavírus. Sabe quando vai chegar no Brasil? Nunca, né? Vai acontecer como aconteceu com vários medicamentos para hepatite C, para o HIV. Então, a gente está se preparando. O Brasil precisa se preparar. A gente aprovou já na Comissão do Coronavírus, temos que pautar isso no plenário da Câmara, um projeto de lei para exigir de imediato que o Executivo faça o licenciamento compulsório de qualquer medicamento, terapia, diagnóstico, que a patente do produtor seja impeditivo de você distribuir e garantir o acesso à população. Não? O interesse da vida, o interesse público tem que estar acima de qualquer desejo de lucro das indústrias num momento como esse.
Kátia, quer fazer? Eu queria perguntar para vocês dois, seguinte, eu acabei de voltar da rua, tive que ir à rua agora comprar alguns alimentos aqui para minha casa, né? Estou trabalhando de casa, já fui há muitos dias, enfim. E aí eu reparei aqui em São Paulo, onde estou, no centro, que há uma circulação gigantesca de pessoas, diferente da semana passada. Né? Isso é uma coisa. Dória, o governador de São Paulo, foi hoje à televisão e estendeu a quarentena até o dia 22, se não me engano. 22, acho. Como é que vocês estão avaliando essa postura do governo do estado de São Paulo, que é o estado onde tem o maior número de infectados, de doentes dessa pandemia, junto com o prefeito, né, que é o Bruno Covas, que nesse momento se colocam os dois numa defesa inenarrável das pessoas em situação de rua, coisa que eles nunca fizeram aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Não é? Eles se colocam numa defesa inenarrável das pessoas que tem casa, de todo mundo, dos trabalhadores, enfim, de todos, e, na realidade, também polarizam muito o debate numa disputa claramente ideológica política com Bolsonaro. Queria que vocês avaliassem um pouco essas posturas dos dois governantes aqui da cidade e do estado. Posso falar, Roger? Olha, Kátia, o que eu percebo é que, veja só, por mais tosco que o Bolsonaro seja, por mais boçal, por mais desatinado que ele seja, ele é o presidente da República. Aí o presidente da República grava vídeo, vai para a televisão, dispara barbaridades contra a quarentena, contra o confinamento. É óbvio que isso tem influência. Joga parte da população que, de fato, sofre, porque essa pandemia também está revelando, eu acho que talvez o Dória e o Bruno Covas, pela primeira vez na vida, tenham entendido o significado de desigualdade social. Né? Como a desigualdade social está aparecendo nua e crua aqui no Brasil, sempre teve, mas agora a pandemia, ela desnuda, ela tira qualquer névoa, ela torna desnecessário qualquer debate sociológico. Né? E são esses que vão sofrer os maiores efeitos dessa tragédia. Então, é difícil. Né? Eu tenho visto aí o Dória se pronunciar a favor eu vi, não sei se é verdade, enfim. Padilha pode, lá do Estado, o Dória, o próprio prefeito, Bruno Covas, defendendo as medidas da OMS, defendendo a quarentena. Agora, quando você tem um presidente que fala, né, que enaltece a ignorância, que ataca a ciência, que forma um público hostil à quarentena, né, fica difícil. Né, fica difícil. O Renan, que está aqui nos assessorando tecnicamente, me disse outro dia que aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho saído, eu tenho que ficar trancado em casa. Eu não sei o que está acontecendo nas ruas aqui. No Rio está acontecendo a mesma coisa, muita gente nas ruas. Né? Quer dizer, então, e você imagina se vier o ministro da Saúde que chancele tecnicamente as barbaridades do Bolsonaro. Só para reforçar, eu continuo trabalhando, sou bancário, mas hoje o metrô do Rio de Janeiro lotado. Metrô lotado. Acho que primeiro do ponto de vista político, né, o Dória e o Bruno Covas estão tentando, de um lado, ocupar esse espaço político e fazer um confronto político com o bolsonarismo. Né? Tem uma tentativa desse setor de tentar criar um espaço político nesse sentido. Já não é de hoje, né? Faz um tempo que eles estão tentando construir uma diferença aí em relação ao bolsonarismo, embora tenham políticas que reproduzam o espírito do bolsonarismo, muitas delas aqui em São Paulo, né? Seja o desprezo em relação à população em situação de rua, a privatização dos espaços públicos, de equipamentos públicos, um discurso bastante violento em relação à ação policial, né? Tem que quase bandido bom é bandido morto, né? Então, se aproximam muito, né, do ideário do bolsonarismo, mas tentam fazer uma diferença. Eu digo que o
Dória tenta ser o Bolsonaro caviar, né? Ele tenta ser uma postura mais elegante. Eu acredito que eles foram muito pressionados pelas evidências, né? São Paulo é o epicentro do crescimento. Os médicos que atendem essas pessoas se infectaram, ou estavam vendo as infecções surgindo nos seus hospitais, né? Estavam vendo acontecer, né? Para além de terem conhecimento do que estava acontecendo, estavam sentindo isso, né? É uma pandemia que ela começou com a classe média alta, classe alta, né? Porque de pessoas que estavam na Europa, no hemisfério norte, né? E infelizmente já mostra a desigualdade no Brasil, porque ela começa com a classe média alta, mas as primeiras mortes já são dos seus empregados domésticos, né? O porteiro aqui em São Paulo, a empregada doméstica aí no Rio de Janeiro, né? No caso aqui no Rio. Então assim, o que mostra, eu acho que tem uma combinação de tentar ocupar um espaço político, né? Tanto o Dória quanto o Bruno Covas, como também uma pressão do seu entorno, né? Já estavam percebendo o que estava acontecendo, sobretudo nos hospitais privados mesmo, né? Os hospitais que atendem a alta elite aqui em São Paulo. Não à toa, o primeiro caso confirmado do Brasil é de um hospital da alta elite de São Paulo, né? O volume de internações, os médicos que atuam nesses hospitais dando sinais para o governador, não à toa, né? O coordenador das ações é alguém que atende nesses hospitais, né? Então, acho que é uma combinação entre uma certa percepção política com a sensação real da proximidade, né? Da infecção. A gente esperaria o mesmo do Bolsonaro, né? Porque ele teve a capacidade, num avião, numa comitiva dele com 22 pessoas, quase todo mundo infectado, o general Heleno, todo mundo, né? Vários de seus assessores diretos. O Brasil, Vadir, é o único país do mundo, nesse episódio todo, que entre os 100 primeiros casos confirmados tinham pessoas do alto escalão do Estado, né, ministro que fica lá no Palácio, senador da República, tudo, né? Então, o que mostra a gravidade no país. Não esperaram na coisa do Bolsonaro, mas, infelizmente, não é essa postura, é uma postura negacionista em relação à realidade. E eu quero reforçar isso que o Vadir falou. Se você tiver, por parte de um porta-voz como o ministro da Saúde, uma postura que reforça, né, essa negação das evidências científicas, além de, eu acredito, desmontar toda a equipe técnica que sustenta essa situação, você vai ter um elemento a mais na disputa com a sociedade, o que pode fazer com que o Brasil tenha uma situação muito similar ao que aconteceu nos países da Europa e nos Estados Unidos, que demoraram para agir em relação ao isolamento social. Perfeito. Padilha, olha, nós estamos daqui a mais de uma hora. Opa, você que manda aí, Vadir. Parece que estamos próximos aqui de encerrar, não sem antes, obviamente, passar para a Kátia, mas eu gostaria de fazer uma última colocar uma questão aqui para o Padilha. Padilha, acho que daqui para frente o fortalecimento e aparelhamento do SUS tem que se tornar um clamor, né? Tem que fazer parte da nossa agenda pós-pandemia, agenda já agora, né? Ai de nós se não fosse o SUS, né? Me parece. Agora, isso mostra também, essa pandemia está mostrando o fracasso dessas políticas ultraneoliberais, né? Agora, não adianta esperar que isso seja perceptível espontaneamente. Nós temos que deixar isso claro, né? Porque o mundo pós-pandemia ou envereda logo de uma vez por toda para o fascismo, ou abre um amplo espaço para as forças populares, né? E agora, né, com conhecimento, né, de todo mundo aqui quase perdeu a vida por conta dessa pandemia, né, de questionar de frente essas políticas neoliberais. E começa com o fortalecimento dos serviços públicos, né, dentre os quais o SUS. Eu tenho certeza, viu, Vadir? Assim, essa nossa luta, temos que lutar por isso. Eu lutarei muito para que, ao longo do enfrentamento dessa pandemia e a emergência pós-pandemia, seja um fortalecimento do Estado, dos serviços públicos universais de saúde, né? O que os Estados Unidos está passando é a maior evidência, né, de que você não pode lidar
a saúde como se fosse uma mercadoria, algo que se compra e se vende, né? Ontem, Vadir, o chefe da operação militar das Forças Armadas Americanas estava tendo que explicar para os jornalistas que os 23 aviões que eles mandaram lá para buscar o armamento, não, os ventiladores mecânicos, máscaras, quando chega nos Estados Unidos, 80% vai para empresas americanas venderem para os hospitais. Então, os jornalistas estavam questionando isso, mas peraí, quem busca lá são as Forças Armadas, é o Estado americano que vai lá buscar os equipamentos, traz para cá e vocês passam para as empresas, para elas revenderem, lucrarem com isso. E a justificativa dele falava o seguinte, não, é porque é elas que têm capacidade de distribuir nos hospitais, porque eles não têm sistema público, não tem, né, nunca montaram um sistema público de saúde, né? Então, as evidências estão se mostrando. Eu li um artigo esse fim de semana bem interessante que pega toda a história das pandemias, né? Desde a gripe espanhola, as principais pandemias aí do século XX, né? A gripe espanhola, a síndrome respiratória, metade dos anos 50 na Ásia, depois a pandemia do HIV/AIDS no começo dos anos 80, e a pandemia da influenza de 2009, e agora do coronavírus, que é bem interessante, fala o seguinte, as pandemias afetam a economia, mas só o investimento em saúde recupera a economia. A síntese do artigo é basicamente essa, quer dizer, então a gente espera, sim, vamos torcer e lutar para isso, que seja um momento de fortalecimento do SUS, né, no Brasil, dos sistemas nacionais universitários públicos no mundo inteiro. Só sistemas públicos universais podem impedir que o mundo tenha essa sequência de pandemias, né? Só a saúde sendo vista como direito e não como mercadoria, que se compra ou que se vende, para a gente poder evitar a situação do mundo. Outro dia, no diálogo com o Suplicy, eu estava brincando com ele, o Suplicy teve que aparecer uma pandemia para o mundo reconhecer que tem que existir renda básica, cidadania, e tem que existir SUS, né? A gente torce para que esses dois elementos saiam fortalecidos. E isso que você falou, uma visão do papel do Estado na ativação da economia, na regulação da economia, na atividade produtiva e enfrentar, né, a profunda desigualdade que tem no mundo, né? A pandemia mostra também as desigualdades, né? Essa coisa de quem tem acesso e quem não tem, a desigualdade entre os países, né? Os Estados Unidos poderem sequestrar todas as compras que o Brasil está fazendo de ventiladores mecânicos, né? E as desigualdades dentro dos países, entre as classes sociais, quem tem acesso à saúde, quem não tem, né? Então, que saia também dessa pandemia um mundo com mais disposição de luta para que a gente reduza as desigualdades e fortaleça os estados, né? Kátia, aí uma última pergunta. Perfeito. Bom, acho que, assim, se vocês pudessem resumir agora, não é, assim, baseado em todas essas ações que estão sendo tomadas, de compra de respiradores, enfim, a ação do Consórcio do Nordeste, o Dória aqui em São Paulo, enfim, todas essas coisas, será que já daria, e pensando também nas próximas semanas de pico, será que já daria para a gente pensar numa previsão de relaxamento da quarentena em algum momento? E eu queria também saber se vocês pensam sobre as sazonalidades que essa doença, que essa pandemia pode ter aqui no país, e queria deixar um convite para os dois, para a gente voltar a fazer um debate na próxima semana, aí nos Jornalistas Livres, sobre isso que o Padilha acabou de dizer, que é as evidências da importância do Sistema Único de Saúde. Eu acho que isso é um aprendizado que nunca mais a gente vai esquecer, né? E aos sistemas públicos de saúde internacionais. Eu acho que seria muito legal a gente aprofundar um pouco mais nisso. Muito bom, Kátia. Assim, o que eu estava dizendo, o Brasil caminha um pouco no escuro em relação à pandemia, porque a gente não tem testagem. Uhum. Como você não tem testagem, os casos confirmados são confirmados aqueles que fez teste, né? Então você tem um universo muito maior de casos, muito maior de óbitos, e uma distribuição entre os estados, as regiões, com certeza maior, né? Então, quando a gente combina o que aconteceu no hemisfério norte e a falta de testagem que tem no Brasil, eu defendo, sobretudo em saúde, eu prefiro pecar pelo excesso de precaução do que chorar as mortes depois, né? Então, eu diria que o Brasil não tem dados nenhum hoje para uma defesa de liberação, relaxamento das propostas de isolamento social
que estão sendo tomadas. Eu diria que pelo menos ao longo do mês de abril nós precisamos manter isso. Por isso que é importante, primeiro, que o Bolsonaro pague, né, já foi aprovado há mais de uma semana, pague os R$ 1.200 para as famílias até 3 salários mínimos, né? Que a gente consiga nessa semana, viu, Vadir? Estavam tentando enfiar nessa semana de novo mais uma proposta de ajuste fiscal nos estados. Pelo contrário, essa semana o centro do debate do Congresso tem que ser qual é a proposta de seguro-desemprego, de manutenção da renda dos trabalhadores, de capital de giro para os pequenos empresários. A gente aprovou a possibilidade de ter um orçamento de guerra no país, não precisa ter superávit primário, é a hora de investir. Se tiver que emitir moeda, tem que emitir título, tem que emitir. A gente precisa manter a vida e a renda das pessoas. Então, eu diria que o mês de abril tem que se concentrar nisso, manter esse isolamento e as medidas já aprovadas e outras que estão sendo aprovadas para garantir renda, capital de giro para as pessoas. E uma forte ação no mês de abril de mobilização dessa indústria pela vida, porque isso que o Renan está falando, ele é bancário, ele é serviço essencial, tá? Continua trabalhando. Como que você reforça a proteção desses trabalhadores, né? Não só os trabalhadores da área da saúde, mas como você reforça a proteção de quem trabalha nos supermercados, na farmácia, os trabalhadores de aplicativo que fazem as entregas, fazem entrega da comida, fazem entrega do remédio, fazem entrega de documentos, estão trabalhando, né? Como é que você garante maior proteção para eles? Você precisa produzir mais máscara, equipamento de proteção, mais luvas, álcool, gel para esse pessoal, né? Para isso você precisa mobilizar a indústria. Então eu diria que... Pelo menos, aqui em casa, não sei se acontece com vocês, a gente está pedindo comida, compra, né? Aplicativo. Os entregadores não vêm com qualquer proteção. A gente manda gente, né? Mas não tem qualquer proteção, não tem nada, não tem máscara, não tem luva, não tem coisa nenhuma. É isso. Então, eu diria que o mês de abril tem que estar dedicado a essas 3 agendas, né? Manter o isolamento, né? Garantir renda, capital de giro, renda para o trabalhador, capital de giro para o pequeno e médio empresário, né? E ativar essa indústria pela saúde, para a produção dos insumos, equipamento de proteção para as pessoas, né? Você reforçar a proteção e poder chegar nas pessoas, né? Eu diria que não tem dados suficiente para poder propor qualquer tipo de relaxamento nesse momento das medidas, né? Porque ela pode ter um impacto, além da progressão. Qual que é a grande preocupação? Você ter de uma hora para outra, né? De uma hora para outra, é como se você tivesse uma represa, você tem 2 opções. Você põe um caninho lá, uma adutora, que você controla, né, a vinda d'água, né, na velocidade que você pode suportar, ou se você faz você quebra lá a parede da represa com a picareta e vem uma avalanche de água de uma vez para outra. Nós corremos um risco real de ter uma avalanche sobre as UTIs, os hospitais públicos e privados do país no mês de abril, que além de gerar uma pressão de mortes, vai infectar a maior parte dos trabalhadores de saúde, que são trabalhadores experientes. Você perder durante uma guerra, você falou da sazonalidade. Nós temos que ter clareza, o coronavírus vai ser um problema no Brasil até o final do inverno, pelo menos. É assim nos países do hemisfério norte, né? Então são 6 meses. Então, você perder na largada dessa guerra uma proporção enorme de trabalhadores de saúde experientes pode ser muito grave para o sistema de saúde e para as pessoas. Pessoal, o Renan está me dizendo aqui que tem muita gente pedindo para a gente continuar. Uau! Está chegando, tem que terminar tal. Então eu pergunto a vocês se a gente continua mais um pouquinho, mais uns 15 minutos, 20 minutos, ou a gente encerra, porque é importante, né? As pessoas estão em busca de informação mesmo, de informação séria, né? Não, vamos continuar assim. E se tiver perguntas, pede para o Renan juntar um bloco dos perguntas que tiver aí, comentários, a gente já... Renan, manda aí o que o pessoal está... Manda aí para a gente. Eu tenho ainda aqui, Kátia, se você não tiver uma imediatamente, tem algumas pessoas mandaram aqui. Bom, qual o horizonte de tempo para o final da pandemia? O Padilha acabou de responder. No mínimo até o inverno, né? Com a pergunta da Yara Pinto.
Padilha, a Silvia Figueiredo pergunta se o PT vai aprovar no Senado a PEC 10 de 2020, referente ao orçamento de guerra, com cláusula sobre o Banco Central poder comprar títulos podres de bancos. Eu acho que podia emendar, Padilha, e falar um pouquinho também, Vadir, da questão da comissão do coronavírus. Ah, sim. Ótimo. Essa é uma PEC bastante polêmica, viu, Adi? Chegou na Câmara na semana passada. A PEC que tem como eixo central inicial criar um orçamento de guerra, né, que seria separar. Qual que é a ideia? Você separar todo o orçamento que nós vamos investir para cuidar da saúde, para manter renda, para fazer capital de giro, para ativar a economia na pandemia do coronavírus, do orçamento original da União. Qual que é a vantagem de você separar esse orçamento? Primeiro, ele poderia ter um grau de liberdade no sentido de executar recursos sem se preocupar em gerar dívida maior, que é algo fundamental. Nós não podemos ficar amarrados com os tetos de lei de responsabilidade fiscal, de cumprimento de superávit, do congelamento do teto de gastos do investimento público, congelamento da EC 95. A gente precisa ter, para colocar dinheiro no SUS, na renda das pessoas, precisa ter um orçamento separado para isso. Então, essa é uma vantagem. Também maior facilidade de controlar esse orçamento, vendo o que está sendo gasto, tudo. Você tem as rubricas separadas, tudo. O que aconteceu nessa PEC, durante a tramitação dela? A proposta inicial do governo era muito prejudicial, em sentido, por exemplo, dependia que não tivesse vinculação dos fundos esse ano. Então, Fundo de Cultura, Fundo de Ciência e Tecnologia, Fundo Nacional de Saúde, não existia nada disso. A gente derrubou isso. Criava um conselho que botava o Congresso e o Judiciário debaixo do Executivo, derrubou isso. Criava uma situação onde o Banco Central podia utilizar do empréstimo compulsório sem regras claras sobre a utilização disso. Criava amarra para o TCU fazer fiscalização. Então, tem vários aspectos que foram sendo derrubados, né? E se criou um mecanismo de transparência, né? Porque, na prática, nessa PEC, entrou uma autorização para o Banco Central comprar títulos privados e públicos como uma forma de manter a liquidez e a capacidade de crédito do sistema financeiro brasileiro numa situação como essa, né? Foi um avanço criar um sistema de transparência para isso, mas manteve na Câmara essa autorização do Banco Central poder comprar títulos, que por uma parte pode ser importante, na medida que hoje a Caixa, por exemplo, na crise lá em 2008, eu estava no governo, era ministro do presidente Lula, a gente juntou, botou o BNDES par, fortalecemos a Caixa, fortalecemos o Banco do Brasil, e eles tiveram operações como essa para manter empresas, tentar buscar manter emprego, tentar manter a liquidez do sistema financeiro para continuar irrigando o crédito, né? Manter a atividade econômica em um momento de profunda recessão. Esse governo não faz isso com os bancos públicos, né? Não fortaleceu os bancos públicos, então coloca isso para o Banco Central poder fazer. Então tem um questionamento para isso, a gente conseguiu aprovar na Câmara uma cláusula de transparência nisso, ou seja, vai ficar explícito, tem ata para isso, vai ficar explícito quais são as operações, tem que prestar conta para o Congresso Nacional, o Congresso pode, inclusive, anular decisões que o Executivo venha a tomar, então reforçou os mecanismos de transparência, mas ainda está mantido isso, tem um debate no Senado, hoje a gente está discutindo com a nossa bancada, a bancada está avaliando lá, porque tem a ver com a composição também do Congresso, né? Dependendo do tamanho, qual é a nossa correlação de força dentro do Congresso, por isso que é importante a pressão na sociedade, esse debate público na sociedade, defesa do Estado. A gente precisa fazer uma defesa agora, vamos fazer uma defesa da taxação das grandes riquezas, das grandes heranças, né, das heranças dos bilionários, das grandes riquezas, da taxação de lucro e dividendo no país, porque esse debate é um debate público. Da onde tem que vir o recurso para manter o SUS e a atividade econômica? Tem que vir do salário dos servidores, como defende o Guedes, como defende o Bolsonaro, como apresentar a emenda na PEC que a gente conseguiu derrotar, ou tem que vir das grandes heranças, dos lucros e dividendos? Então, esse debate público tem que acontecer até para pressionar o Congresso nesse sentido. Padilha, várias vezes aqui nós, no nosso bate-papo, nós falamos aqui em empoderamento do SUS, em fortalecimento do SUS. Como é que isso poderia se dar na prática?
Que medidas legislativas complementares poderiam ser adotadas no sentido de um efetivo empoderamento, aparelhamento, fortalecimento do SUS? Medidas legislativas, medidas políticas, enfim. Eu diria, do ponto de vista legislativo, Adir, assim, duas questões são fundamentais. O primeiro é o tema do financiamento. Nós temos um sistema único de saúde que sempre foi subfinanciado, sempre foi uma batalha nossa do setor da saúde, do PT, de uma parte democrata da sociedade que defendia a ideia do SUS. Nós perdemos duas batalhas importantes pelo menos três batalhas importantes. A primeira foi no governo Itamar, quando se aprovou a desvinculação dos recursos da Seguridade Social, foi o primeiro baque no financiamento do SUS. A segunda foi no governo Lula, quando nós fomos derrotados na prorrogação da CPMF, em 2007. Era para ter uma injeção de mais de 40 bilhões de reais no Sistema Único de Saúde. A oposição, o PSDB e DEM não deram. Naquele momento a gente precisava ter maioria constitucional, né, na votação do Senado. A gente teve maioria, mas não constitucional, para manter a prorrogação da CPMF. E a terceira batalha se deu com o golpe do governo Temer, que foi o fim da participação no fundo do pré-sal. Foi a primeira proposta, foi a proposta do Serra, logo quando teve o golpe, e a emenda constitucional 95, que mudou a Constituição, congelando por 20 anos. Então uma primeira batalha fundamental é o tema do financiamento. Hoje a gente tem mais ou menos R$1.000, um pouco mais de R$1.000, pessoa a ano, para garantir um sistema público que vai dar vacina até o transplante. Né? O Brasil era referência mundial no programa de vacinação, perdeu essa referência a partir do governo Temer, passou a ser o recordista mundial de transplantes públicos em 2012, quando era ministro. Isso se mantém até hoje. O Brasil ainda é o país que mais faz transplante público, gratuito, do mundo. Não tem nenhum sistema nacional público que faça tanto como a gente, né? Só que para você custear isso, você investe um pouco mais de R$1.000 no sistema público. Então, a primeira frente é o tema do financiamento. E uma outra frente é o tema da responsabilidade dos governantes, né? Eu faço um pouco paralelo assim, da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela obrigou, de uma certa forma, né, por mais que eu tenha várias críticas a ela, mas obrigou, de uma certa forma, o governo municipal, estadual e o governo federal a organizar uma maior responsabilidade sobre, inclusive, a sua máquina de gestão fiscal, né, por conta, inclusive, da elegibilidade do governante. Né? A gente precisa tem propostas no Congresso da lei de responsabilidade sanitária, a lei de responsabilidade social, um grau maior de compromisso dos chefes de governo com o tema do Sistema Único de Saúde, cada um do nível da federação, seja o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Não pode o Crivella, por exemplo, assumir a prefeitura e desmontar todas as equipes de saúde da família, como ele fez, derrubar as metas de indicadores de saúde na cidade do Rio de Janeiro e continuar sem nenhum impacto para a vida do governante. Né? Então, esse é um debate da responsabilidade sanitária ou da responsabilidade social, não seria só saúde, metas de educação, metas da assistência social, que eu acho que é um tema que o Congresso poderia avançar e, nesse sentido, daria uma estruturação maior para o SUS também. Kátia, você quer... Eu gostaria, já que é para a gente continuar mais uns minutos, né? Chegou uma pergunta aqui nos Jornalistas Livres, aliás, duas questões bem legais. A questão da população apenada, né, dos encarcerados, nesse momento de pandemia, como é que vocês avaliam? E a outra é sobre a queixa-crime contra Bolsonaro. O pessoal quer saber como que está tramitando na Câmara Federal isso. O tema da queixa-crime foi no Judiciário, né? Tanto o deputado Reginaldo Lopes, né, fez uma queixa-crime em relação a um conjunto aí de ações, pronunciamentos do Bolsonaro. Eu entrei com a representação também junto à PGR, naquele momento, em função do pronunciamento do Bolsonaro, desrespeitando totalmente as orientações do Ministério da Saúde, e apresentamos também um projeto de lei que tenta criminalizar essa atitude do governante, ou mesmo do servidor público, em desrespeitar totalmente as orientações das autoridades sanitárias. Né? A postura que ele tem, por exemplo, de desmontar ele mesmo, né? Levar o diretor da Anvisa junto com ele para uma aglomeração em frente ao Palácio do Planalto, quando a recomendação era outra. Né? Ele recomendar remédio. Né? Ele recomendar remédio.
ele tem um decreto do governo do estado de EDF proibindo a aglomeração, ele vai lá e rompe o decreto, né? Então, tem esse tipo de tramitação. E tem o debate político sobre a responsabilização do Bolsonaro, que eu acho que tem um sentimento político, se tiver essa mudança no Ministério da Saúde, só se reforça, de que não é possível enfrentar essa crise tendo o Bolsonaro como o líder do enfrentamento dessa crise, né? O que vai sair daí é um debate que a sociedade precisa fazer, os partidos de oposição fazendo no Congresso, tem um documento importante das principais lideranças de oposição aí exigindo a renúncia do Bolsonaro, deixando claro que não dá para o país continuar com ele como presidente. Acho que tem um debate público a ser feito, independente dos mecanismos jurídicos, né, independente do espaço, da responsabilidade constitucional que o Congresso tem de abrir um processo de avaliação de qualquer crime de responsabilidade. Na política, nós precisamos enfrentar um debate com o conjunto da sociedade, e os partidos de oposição têm um papel muito importante nisso. Olha, Cátia, nós temos debatido isso, e eu acho o seguinte, na mente obscura de Bolsonaro, parte da mente dele é inescrutável, o que se trata efetivamente de um psicopata. Então, você escrutinar a mente de um psicopata é tarefa para bons psiquiatras, não é o meu caso, mas às vezes ele me dá a impressão de que ele está apostando no seguinte: essa pandemia não vai ser isso que estão dizendo, ele vai disputar narrativa lá na frente, ainda que morram 10 milhões, não, só morrendo 10 milhões, é tudo velho, porra, ia morrer mesmo. Enfim. E agora, olha como é que a economia está. Se tivessem me ouvido, se tivessem me atendido, o Brasil não estaria na situação em que está agora. Às vezes me passa a impressão de que ele aposta, e quando ele fala essas barbaridades, por mais que ele tenha perdido apoio, como de fato perdeu, a classe média que está indo para a janela bater panela, bateu panela contra a Dilma, bateu panela a favor dele, algum tempo atrás. Né? Exato. Então, mas essa classe média, ela está abandonando o Bolsonaro. Pô, porra, esse cara está querendo que eu morra? Agora, independentemente disso, ele fala para um público que gosta de ouvir o que ele fala. E é por isso que eu estou dizendo, nós temos que ter uma saída pós-pandemia organizada, um movimento popular. Né? Nós temos que ter um programa para isso. Você vê, o fora Bolsonaro é uma palavra de ordem genérica. Fora Bolsonaro. Como é que é fora Bolsonaro? Renunciar depende da vontade dele. Ninguém renuncia pelo outro. Eu não posso renunciar o Bolsonaro. Quem tem que renunciar é ele. Bom, vamos criar condições para que ele, acuado, renuncie. Tem o impeachment, que é a saída da Constituição. No impeachment, a gente perde, o movimento popular, nós não temos o controle. Impeachment sai Bolsonaro, entra Mourão. Há pessoas do nosso campo político, Padilha, como o governador Flávio Dino, que outro dia defendeu, o Flávio defendeu, olha, é melhor o Mourão terminar o governo até 2022 do que o Bolsonaro. É uma ideia. É uma ideia. Eu acho que uma campanha, e aí eu estou falando de movimento popular, fora Bolsonaro, associada a impeachment, que é a saída constitucional, mas associada também à convocação de eleições. O Congresso se vê forçado, para acabar com a crise, convocar novas eleições. Defender a Constituição, né? Claro. Agora, isso depende de uma série de fatores, e o principal deles é a força popular, coisa que até agora nós não temos demonstrado. Exato. A questão dos apenados, dos encarcerados, né, nesse tempo de pandemia, é uma outra pergunta que nos chegou aqui também pelos jornalistas livres. Queria que vocês falassem, o que vocês estão pensando sobre isso? Não, o Padilha ainda agora deu uma resposta, eu acho até que ele deveria repetir. Né? Eu acho que eu fiquei atrasada aqui. Não, é uma população extremamente vulnerável, é gravíssimo.
não só para quem está em situação de privação de liberdade, mas é quase como uma bomba relógio de disseminação, porque tem a pessoa que está em privação de liberdade, tem o familiar que vai visitá-lo, tem o trabalhador que está lá, né? Então, a gente defende, desde o começo, que o Ministério da Saúde deveria ter instalado unidades sentinelas de testagem, sobretudo nos complexos maiores, né, dependendo do tamanho da população de pessoas em situação de privação de liberdade naquele complexo, deveria ter unidade de sentinela desde o começo, né? E, segundo, impulsionar as políticas de desencarceramento, né? Desde aquelas ações de mutirão que o CNJ realizou, né, que foi uma ação importante de ver a situação. Eu me lembro quando fui candidato a governador aqui em São Paulo em 2014, 42% de quem estava privado de liberdade, a pena era provisória, né? Não tinha julgamento marcado, não sabia quanto. Os índices... O total nacional é de mais de 40%. Olha isso, né? Então, a Itália, nessa crise do coronavírus, chegou um momento que ela teve que tomar essa decisão numa canetada, no desespero, desencarcerou uma parte importante, e a população em privação de liberdade na Itália é infinitamente inferior do que a brasileira, né? Tanto em número absoluto quanto proporcionalmente também, porque ele já tem desencarceramento. O Irã mandou desencarcerar. O Irã mandou desencarcerar. Então, eu diria que precisa ser trabalhado primeiro, unidade de sentinela de imediato, né? Treinamento das pessoas que estão lá. Eu não vi até agora um treinamento dirigido para isso, a gente tem cobrado isso do Ministério. É uma população que está desguarnecida, por exemplo, de profissionais médicos. Aliás, esse é um problema, né? O fim do Mais Médico tirou vários médicos das unidades de saúde. Estou vendo aqui gente falando aqui, os médicos brasileiros formados no exterior serão convocados, deveriam ser. Os Estados Unidos, Valdir, soltou semana passada uma convocatória nas suas embaixadas, convocando médicos que queiram ir para os Estados Unidos, facilitar a entrada, facilitar a visto, não precisa fazer validação do diploma. Estão recrutando médicos do mundo inteiro, né? E o Brasil tem pelo menos 10 mil médicos brasileiros formados no exterior que estão aqui no Brasil, atuaram pelo Mais Médicos, conhecem a realidade das comunidades, conhecem a realidade de área indígena, poderiam estar atuando nesse momento, ser chamados, e o governo federal não chama. O Mandetta foi até arrogante com esses profissionais, dizendo eles têm que voltar para os países onde eles se formaram, né, como se estivesse sobrando profissional médico aqui no Brasil. Então, precisa chamar médicos para cobrir, inclusive, essas áreas de população em situação de privada de liberdade, que é potencialmente muito vulnerável, viu, Kátia? Eu tenho uma grande preocupação do que pode acontecer, tanto dentro do espaço, né, do complexo penitenciário, quanto o que isso faz para disseminar entre os familiares e os trabalhadores que estão lá. Para você ter uma ideia, nós temos encarcerados mais de 700 mil pessoas no Brasil todo. Isso é algo explosivo, né? Isso é algo... E nessa situação, a grande maioria, mais de 40%, é sem culpa formada, sem decisão transitada e julgada, sem coisa nenhuma, decisões provisórias, gente com prisão preventiva, gente com prisão provisória. O que, num momento como esse, tem que estar dentro de um cárcere? Bom, pessoal, acho que agora está na hora, né, de dar uma boa noite, né? Vamos lá. Tem panelada. Eu vou engatar daqui a pouco, eu vou engatar uma aqui com o Zé de Felipe, que foi seu colega deputado federal também, Valdir. Você conhece? Um abraço para ele. O debate aqui da região metropolitana, eu vou engatar uma daqui a pouco com ele. Tá certo? Um grande abraço, gente. Um abraço, mano. Olha, pessoal, Kátia, eu quero agradecer, foi uma honra você ter participado aqui conosco. Os jornalistas livres têm um papel muito importante na democratização da imprensa e na democratização do país, né? Ter contato com a tua participação, com a participação dos jornalistas livres, foi muito importante, muito bacana, e vamos ver se a gente repete a dose. Se você convidar, desde já, né, da minha parte, o convite está aceito. E quero aqui também agradecer vivamente, né, um forte abraço ao meu amigo Alexandre Padilha, né, foi uma conversa altamente qualificada, do que nós estamos precisando, do que as pessoas estão precisando, de informações pautadas na ciência, pautadas no consenso científico, pautada naquilo, né, que dizem os maiores especialistas do mundo a respeito do assunto. As pessoas precisam de segurança, as pessoas querem saber como enfrentar isso,
como não contaminar os outros, como não ser contaminado. As pessoas querem sobreviver, né? Então, ter a palavra abalizada, né, de uma pessoa como Alexandre Padilha, eu estou me sentindo hoje aqui como alguém de utilidade pública, né, pelo fato de ter trazido, né, o Padilha para esse debate. Então, Padilha, um fortíssimo abraço, né? Infelizmente, a gente não está podendo se ver, mas assim que isso for possível, né, nós vamos traçar políticas aí juntos, porque o Brasil está precisando, né? A gente precisa de um programa aí pós-pandemia. Então, muito obrigado aí pela tua generosidade, pela tua boa vontade. Tá? Eu que agradeço, viu, Adi? Agradecer aí a Cátia, Jornalistas Livres. Adi, eu tenho feito um plantão diário, um áudiozinho para dúvidas do pessoal. Quem quiser receber... Eu ouço todos os dias. Então, quem quiser receber aí, anota o número 975814398. 011, né? Manda um zap para 011. Fala mais devagar. 011 97581 4398. O pessoal pode mandar. Aí a gente manda diariamente. É um tipo de plano, a gente fala que isso aqui é para disseminar entre os amigos, parentes. O pessoal está com muita dúvida sobre várias coisas. A gente está orientando o pessoal lá sobre esse enfrentamento do coronavírus. Um grande abraço. A gente fica então, quem quer sanar uma questão grave, liga aqui para o nosso querido companheiro Padilha, né? 011 97581 4398. Já estou desde já que eu vou ser um dos que vão ligar. À vontade, manda ver. Um abraço, pessoal. Um abraço, Padilha. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Muito grata. Boa noite. Pela boa vontade. Tchau.